A única forma que eu consigo estudar é no banheiro. Porque o horário que eu tinha era o período de manhã. Eu estava trabalhando como babá, eu tinha em torno de 15 anos, então eu ganhava R$ 10 para ficar cuidando da criança no período da manhã. À tarde eu estava estudando e minha mãe ela trabalhava como costureira. Então, o que sobrava? À noite. Sim. E todo mundo dormindo. Então eu ficava no quarto, eu lembro da minha mãe várias vezes batendo na porta do banheiro. Samita, acorda, sai do banheiro. E eu lembro que um gestor de uma determinada instituição virou para mim e falou assim, você entende sobre o assunto, você é boa nisso, pelo que eu percebi, porém você está concorrendo com outras 2 pessoas de faculdade de primeira linha. Eu não aceito essa realidade para mim. Eu quero mudança. Eu acho que é uma coisa que a gente tem um ponto. Eu não tinha dinheiro. Eu tive que criar. Eu costumo falar que eu não tive oportunidades. Eu tive que criar oportunidades. Você teve que cavar suas oportunidades, né? Sim, eu tive que criar oportunidades. Para estudar, ela precisava estudar no banheiro, porque não tinha espaço na sua casa de 2 cômodos onde ela morava com 4 irmãos mais os pais. Hoje, ela é mestre em Compliance Corporativo pela CUP Business School na Espanha, se tornou congressista internacional e vem trilhando uma trajetória de sucesso no mercado financeiro. Eu já vou te apresentar a Sunamita Reis, mas antes eu quero convidar você que está me vendo para uma reflexão. Imagine a seguinte situação, você ganha uma bolsa de estudos de 100% em uma das melhores faculdades do país para estudar economia. Só que mesmo com a bolsa de estudos de 100%, você não tem condições financeiras de estudar nessa faculdade, porque o material didático é caro, o transporte é caro, a alimentação é caro, e você precisa abandonar esse sonho, porque naquele momento não faz sentido para você, para ir trabalhar em um call center. Ela vai falar um pouco mais sobre isso. Mas isso não fez com que ela desistisse. Dentro de todos os desafios com que ela passou, como eu disse, a Sunamita contou aqui pra gente nos bastidores, eu vou pedir para que ela conte pra gente como que ela fez para estudar, para conseguir bolsa de estudos, tendo que estudar dentro do banheiro, e hoje é congressista internacional, como eu já falei, mestre por uma faculdade da Espanha. Ela trabalha em uma das maiores instituições aqui do país, que faz parte do nosso mercado de capitais, que por uma questão de compliance, a gente só não vai falar o nome, mas enfim, saiba que é uma instituição muito relevante, maior da América Latina dentro do que faz, e é dentro do mercado financeiro, e como ela não fala em nome da instituição, a gente vai preservar o nome da instituição. Sunamita, muito, muito, muito obrigado por você vir aqui. Eu já vou passar a palavra, mas olha só, eu a conheci presencialmente em um evento que teve em São Paulo da Febraban. Ela fez um resumo da história, eu falei, não, peraí, você precisa ir lá na T2 pra gente contar essa história. Nós estamos gravando à noite, e pode ser que você ouça um barulho de obra aqui, mas não vai atrapalhar, prometo. Agora sim, Sunamita, eu quero contar a tua história para o mundo, porque você pode inspirar muitas pessoas, você pode inspirar muitas mulheres, você pode inspirar gente jovem, que a gente falava nos bastidores que você contou um pouquinho da sua realidade social, que é, na verdade, a realidade da maior parte das pessoas. Como é que você conseguiu ter sido despejada da sua família, olhar para isso e falar, eu preciso mudar a realidade, ser a primeira pessoa da família a ser formada? Conta um pouco lá atrás, essa história de estudar no banheiro, por que você foi estudar no banheiro? Conta pra gente entender o teu contexto. E mais uma vez, obrigado por ter vindo. Obrigada eu pelo convite, sou super feliz, como eu já te disse, eu sou sua fã. Obrigado. Bem, a minha família, nós não tínhamos muita condição, então eu cresci num ambiente assim, de situações financeiras bem complicadas, de situação de passar fome, de não ter o que comer. Então, eu lembro que começou desde lá quando eu era criança. Quando eu tinha basicamente uns 10 anos, minha mãe, ela sempre trabalhou com faxina. Ela e minha avó. Meus pais tinham divorciado na época. E a minha mãe, ela sempre prezou muito pela educação dos filhos, conforme a necessidade, como ela conseguia. E de acordo com a realidade, com o que era possível, né? Então, eu lembro como a minha mãe e minha avó faziam. Elas iam naquelas lojas, o sebo, sabe, de livros. Sei. Elas compravam o livro,
trazia até para mim e falava assim, Sulamita, para mim e para meus irmãos, olha, tá aqui o livro, vocês têm que ler. E antes de eu ler, a minha mãe e minha avó já tinham lido. A minha avó, para você ter ideia, ela começou a ler depois dos 40 anos. Ela não sabia ler até então. Não sabia ler. Então, foi através dessa educação da minha avó, da minha mãe, incentivando muito a ler, que eu comecei a pensar na questão do futuro. Da onde vem essa questão do futuro? Eu acho que com a questão da fome, da dificuldade de olhar e falar assim, se eu não tiver uma mudança na minha vida, a tendência é repetir sempre a mesma situação e não mudar. Então, depois dos 10 anos, minha mãe tentou, sempre incentivando nessa questão da leitura. Quando eu fiz em torno de 15 para 16 anos, eu lembro que minha mãe trouxe aquele jornal assim, do Copperródia, que é um mercado bem famosinho ali, no Grande ABC. E lá estava falando sobre curso para jovem aprendiz, que te ajudava a incluir no mercado no primeiro emprego. E eu lembro que a minha mãe trouxe e ela falou assim, por que você não se inscreve? E era no Corpo de Patrulheiros Mirins. E eles fazem um projeto bem bacana lá para jovem aprendiz. E aí eu me inscrevi. Era muita gente naquela época se inscrevendo. Eu lembro que era aproximadamente umas 3.000 pessoas que escreveram e só 200 poderia passar, se eu não me engano, o número exato para ser mato. E quando eu recebi aquela lista da quantidade de coisas que eu teria que estudar, eu me assustei. Muito fora do que Fora do comum, porque a maioria das coisas que estavam sendo exigidas eu nunca vi na minha vida, nem na escola. E aí eu lembro que minha mãe estava no segundo casamento dela, e a gente estava morando numa casa cedida pela família do meu ex-padrasto, e a gente dormia basicamente tudo no mesmo quarto. Nós éramos em torno de 6 pessoas, né? E o que eu fiz? Falei, poxa vida, então para eu conseguir essa bolsa, passar nessa prova, a única forma que eu consigo estudar é no banheiro. Porque o horário que eu tinha era o período de manhã. Eu estava trabalhando como babá, eu tinha em torno de 15 anos, então eu ganhava R$10 para ficar cuidando da criança no período da manhã. À tarde eu estava estudando e minha mãe, ela trabalhava como costureira. Então, o que sobrava? À noite. Sim. E todo mundo dormindo. Então eu ficava no quarto, eu lembro da minha mãe várias vezes batendo na porta do banheiro, Samita, acorda, sai do banheiro. E foi através do banheiro que eu passei nessa prova. Depois que eu passei nessa prova, lá em torno de 16 a 17 anos, na época, eu falei para minha mãe, mãe, será que eu vou ter a mesma vida? Porque minha mãe, ela já tinha uns problemas de saúde, né? Na questão de coluna. E eu sempre me preocupei muito com isso, do que eu vou ter no futuro para dar para os meus pais. Né? Será que vai repetir a mesma situação? E aí eu acabei passando, eu lembro até hoje. Tava lá, voltando do curso lá de Santo André, e eu só tinha uma calça só, então a gente não tinha muitas roupas, a maioria das roupas era tudo doadas, e muitas das vezes a gente conseguia as roupas doadas pelas instituições no final de ano, naqueles programas de Natal. Aí eu tava descendo a rua do curso de Santo André, e eu tava com o pessoal, né, os amigos, e eu vi assim, uma placa enorme, colégio, sistema, ângulo e tal. E eu, assim, super inocente. Gente, o que é isso? Sona, só gente rica estuda lá. Aí eu falei assim, eu vou estudar lá. E eu, assim, sem noção. Sem noção de como distante estava da sua realidade naquele momento. Sim. E aí o pessoal falou assim, eu lembro que uma amiga minha falou assim, Suna, desculpa, mas você tem uma mochila, que tá bem dizer, costurada. Você tem um tênis que, quando chove, molha. Como que você vai estudar lá? Nem a gente consegue isso, né? É muito caro. E eu sempre fui, assim, otimista, persistente. E eu falei assim, eu vou estudar lá, não sei o que vai acontecer. E aí eu lembro que meu pai tinha me dado R$10 e eu fui até essa escola. Aí eu fui nessa escola
E só que os R$10 era a prova para tentar esse concurso de bolsa desse colégio particular. Isso você está falando de ensino médio? De ensino médio. Tá. E a moça me deu lá mais uma lista, né? Ó, tem que estudar tudo isso. Aí eu me assustei mais, Thiago, porque tava pior do que do curso de Jovem Aprendiz. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim, mãe, eu paguei R$10 por uma prova de um colégio particular lá do sistema da Anglo. E é isso, eu vou ter que estudar. Minha mãe virou pra mim, você é doida? Como assim você vai pagar essa prova sunamita? Eu tava cuidando de uma menina hoje, né? Sendo babá. Aquele colégio é caro. A gente não tem condição. A gente tá sobrevivendo 6 pessoas comendo com salário mínimo. Hoje mesmo eu tive que pegar dinheiro emprestado para pagar a luz. Falei, como é que a gente vai fazer isso? Falei, mãe, já foi. O dinheiro já era. E agora eu vou ter que fazer. E aí eu lembro que eu ficava estudando. Então, naquela época, a gente está falando aproximadamente uns 13, 14 anos, a gente está falando na época da Nokia, daqueles celulares. Não tinha smartphone, internet, como é hoje, nem pensava. E mesmo se tivesse, a gente não teria acesso. Exato, tem isso. Então, eu ia na biblioteca da escola mesmo, e eu pegava os livros, e eu ficava estudando. Aí, no dia que eu fui fazer a prova, para conseguir essa bolsa no colégio particular, minha mãe estava comigo. Minha mãe só falou assim, olha, estou aqui com você só para te dar uma moral. Para dizer que eu não vim, né? Para dizer que eu não vim. Porque, olha, eu já te falei... Não é pro seu bico que isso aí, não, né? Quase não tem condição. Ela falou assim, mas se você ficar triste, a mãe tá aqui. Minha mãe já estava mais negativa. E aí eu fiz a prova, saiu o resultado... E eles aumentaram a porcentagem, porque na época eles falaram assim, você tem que validar também a questão sua financeira. Então eles aumentaram mais a porcentagem e eu consegui estudar naquele colégio. Que legal. Só que no primeiro mês, minha mãe falou assim, olha, o meu salário tá indo lá, tem meu pedaço, na época eu tinha conseguido um trabalho. Ela falou assim, eu só vou pagar essa primeira mensalidade. A partir da segunda, seja o que Deus quiser. A gente não sabe o que vai fazer. Eu falei, não, mãe, eu vou conseguir. Aí eu lembro que eu comecei, tinha aquele jornal amarelinho. Então eu comecei a procurar emprego. E para pagar, na verdade, a passagem, né, da escola, a gente pegava latinha, vendia trufa, se virava. É a realidade o que dava para fazer. E depois disso eu consegui uma oportunidade, que é onde eu comecei a trabalhar no escritório de auditoria e consultoria, porém eu atuava como jovem aprendiz no departamento de pessoas, né, RH. E foi lá que eu consegui pagar a minha escola até o final. Que legal. Então, assim, todo o meu dinheiro, na verdade, era para pagar a escola. Minha mãe sempre falava assim, não, você vai pagar a sua educação, porque eu já não vou ter esse custo. E o vale alimentação naquela época, ela falou assim, fica para casa. Para ajudar em casa. Para ajudar em casa. Aí depois eu terminei a escola, eu consegui... Aí eu fiquei sabendo, né, que tava tendo aquele cursinho de vestibular pela FEA-USP. Um pré-vestibular? Isso, que você faz um cursinho de vestibular, primeiro você faz uma prova, você sendo aprovado, você tem um ano lá para estudar um cursinho de vestibular para tentar uma bolsa em outras faculdades. Eles te ensinam para você como é as provas. Exato, é um preparatório, né? Isso. Como a gente tem aqui preparatório para certificação, é um preparatório para um vestibular. Eu lembro que eu tinha tentado fazer, aí eu passei, mas era longe. Aí já veio uma outra dificuldade. E eu já não me sentia mais dentro do que eu estava fazendo. Eu acho que isso acontece muito com as pessoas, sabe? Eu falava assim, poxa vida, mas RH comigo agora não tem nada a ver. Não pertenço mais a esse mundo. Não pertenço. E eu lembro que naquela época quem trabalhava em recursos humanos, qualquer diligência, qualquer coisa que tivesse que fazer referente ao cadastro do funcionário tinha que ficar indo na caixa. Aí eu ia na caixa e eu fiz muita amizade com o gerente da caixa. E eu falei, poxa vida, eu me vejo nisso. Que legal. Eu quero atuar, né, em agência. E eu acho que isso acontece com muitas pessoas,
você vai se descobrindo Sim, no decorrer, né, do que você quer fazer ou não. E você vai experimentando até você, de fato, se encontrar no seu mundo. E aí eu comecei a me identificar com isso, fiz o cursinho de vestibular, eu passei. E foi quando eu consegui passar na PUC de São Paulo, bolsa 100% no curso de economia. Fiquei, assim, nem o dinheiro da prova na época eu tinha, né? Na verdade, os pais das minhas amigas fizeram ali uma arrecadação. Não, vamos te ajudar a fazer a prova. Para pagar a prova. Uhum. E quando eu passei na PUC, eu fiquei super feliz. Pô, imagina, uma das melhores faculdades que tem, né? Mas tinha aquela questão, naquela época tinha a passagem, você tinha que ficar pagando material, xerox de material. Xerox, né? Tinha muita xerox. Toda semana era uma xerox. E aí chegou uma hora eu falei, e agora? Porque bem nessa época eu estava desempregada, minha família, a gente estava passando por uma situação financeira bem complicada, nós morávamos de aluguel, minha mãe estava em separação, e a gente foi despejado da casa de aluguel, estava passando fome, não tinha o que comer. Eu lembro que a gente estava trabalhando, né, num buffet, e a comida que sobrava do buffet, a gente levava para comer, porque não tinha. Não tinha o que comer. Meu irmão vivia chorando. Eu quero comer um doce. Eu acho que é muito da realidade das pessoas derreter aquele açúcar, aquele caramelo, colocar no congelador. Pronto, toma o seu doce. Então, essa foi a realidade. E chegou uma hora eu falei assim, não tem como. Eu vou ter que abrir mão da PUC. Foi muito difícil para mim. Porque imagina, bolsa de 100%, né? Sim. Eu lembro que eu fiz uma amizade com uma amiga minha, que hoje, inclusive, ela é advogada. E ela falou assim, amiga, você vai trancar, eu vou junto lá com você pra você não ficar mal. Aí eu falei, não, tudo bem. Eles tentaram, né? Não, poxa, a gente vai tentar renovar, vai tentar guardar a bolsa. Mas não tinha como, porque você não pode estender por muito prazo. E eu também precisava comer, que é uma situação que acontece muito da vida das pessoas. Ou você estuda, ou você come. Não dá para você aprender de barriga vazia, esse é o ponto, né? Sim. Então, fui lá, tive que trancar a bolsa da PUC. Foi muito dolorido para mim. Aí nessa época eu fui morar com meu pai, né? E minha mãe ainda estava tentando se adequar com a situação. E era muito longe. Era Rio Grande da Serra, quem conhece Rio Grande da Serra sabe que é bem distante, não tem shopping, não tem nada muito próximo. E a PUC que você fazia era essa aqui da Consolação? Não, era aquela da Barra Funda. Tá. Da Monte Alegre. Mas ainda assim é longe do mesmo jeito. Era bem longe. E aí eu pensei, poxa, aí depois eu comecei a trabalhar no call center. Foi onde eu comecei a ter contato com produtos bancários, naquelas maquininhas, né? E aí eu falei, nossa, acho que eu vou tentar de novo entrar na faculdade. Porém, a minha realidade era uma outra. Não dava para eu ficar parando para estudar para um cursinho, pagar a prova. E quando a idade vai batendo, eu comecei a ficar com esse receio. Poxa, eu já tô envelhecendo. Não, para, não. E agora? Não, para, não tá envelhecendo, por favor. E eu tinha essa mentalidade. Meu Deus, eu estou envelhecendo. Será que eu vou conseguir chegar a uma meta? Eu acho que isso acontece com muitas pessoas. Porque a gente idealiza muito aquela questão de eu preciso bater a meta até os 30. Aos 30 eu tenho que estar com carro na garagem, casa nova, fazer uma viagem internacional por ano, né? Sim, eu preciso chegar nos 30, né? E aí eu falei, vou tentar a faculdade de novo. Aí eu consegui uma prova. Eu consegui uma bolsa, na verdade, de 60% numa faculdade comum. Já não era... Não era mais uma PUC, era uma faculdade, digamos, mais popular, né? Vamos dizer assim. Popular, que é o que eu tinha condição. Certo. Eu gostava da faculdade, o ensino era muito bom. Mas aí eu tive uma decepção. Porque eu estava participando de entrevistas na época de estágio. E eu lembro que um gestor de uma determinada instituição virou para mim e falou assim, você entende sobre o assunto? Você é boa nisso, pelo que eu percebi, porém você está concorrendo com outras 2 pessoas de faculdade de primeira linha.
Como que eu faço com você? Infelizmente isso é uma realidade. E depois que ele falou isso me marcou muito. É. Me marcou, e aí eu falei assim, nossa, se te desmotiva. Sim, claro, Que você fica, eu tô investindo meu tempo, Meu dinheiro. Cansada Cansada pra caramba, trabalhando, estudando. Ainda sim, tem e que ainda isso. recebo um não. E aí nesse período de tempo, eu acabei mudando da casa do meu pai, por causa da questão lá, familiar, enfim. E aí eu fui morar pra Mauá. Só que nesse período que eu fui morar pra Mauá, eu fui morar numa comunidade. Uma comunidade ali em Mauá, que se chama Santa Rosa. Então fui eu e minha irmã, a gente foi morar. E eu lembro que a gente morava assim, num cômodo só e só tinha um banheiro. No primeiro dia eu perdi televisão, perdi colchão, porque começou a chover, entrou assim a água, juro, entrou assim pela parede e a água saindo. E eu falei, meu Deus do céu. E a gente não sabia o que fazer. Aí foi que minha mãe falou assim, vem morar pra cá, porque agora eu consegui, né, uma casa ali na comunidade, e eu não tô pagando mais aluguel, então vem morar aqui comigo, mas lá dentro da comunidade. Era a condição, é a realidade da gente. Tá certo. Então eu fui morar com a minha mãe, e aí minha mãe começou a ter uns problemas de saúde. Até aí, ok. Aí eu falei assim, eu vou tentar de novo a faculdade. Então, assim, já tinha trancado 2 faculdades. Você tinha trancado essa segunda já. Já tinha trancado essa segunda. E aí, quando eu fui pra terceira, aí foi uma situação bem complicada. Porque na época, eu estava concorrendo para vagas e a faculdade deu um problema sistema operacional deles. Que bem no período de prova, eles trancaram o sistema e os alunos não conseguiam fazer a prova, fechar, eles reprovaram automático. Nossa, que loucura. E aí eu falei, nossa, e agora? Esquece. Deixa isso daqui. Então eu tive que trancar o quê? 3 faculdades. Você trancou a terceira vez. Terceira Mulher, vez. eu ia falar que você é insistente, não. Você é teimosa, hein? Como esse negócio se desenrolou agora, eu fiquei curioso. Peraí, vou pegar uma pipoca. Pega uma pipoca. E aí depois disso, minha mãe falou assim, ela falou assim, eu vou me mudar. A gente vai se mudar junto com o meu atual parceiro. E aí vocês vêm junto. Então a gente saiu dessa comunidade e foi para uma outra também, que era uma situação também periférica. A gente foi para essa residência e na época a gente estava todo mundo feliz, porque estava assim, né? Teoricamente, todo mundo trabalhando. E nós estávamos pagando essa casa. Só que assim, casa de periferia é aquilo, né? Você faz o contrato ali, aquela... É a realidade. E aí, nesse período que nós fomos morando nessa casa, eu estava trabalhando em call center em um hospital de oftalmologia. Era um call center de um hospital, certo? Isso. E aí eu lembro que a minha ex-chefe, ela falava assim, ai, Suna, vai estudando, por que você não pensa em voltar para a faculdade? Eu falei, calma, eu tô tentando respirar, porque eu tranquei 3. E era bem na época da pandemia. Então, agora? 4 anos atrás. Sim. E aí eu falei assim, poxa vida, economia já tá dando muito azar, né? Eu tranquei 3 vezes, não vai dar certo. E aí eu falei, eu vou voltar pra PUC de novo. Eu vou voltar pra PUC. Só que eu fiquei sabendo que tava tendo prova de bolsa na PUC de Minas. E você podia estudar online. Certo. Aí eu fui me inscrever, só que dessa vez não era mais economia, era comércio exterior. E você mudou nesse momento. Sim, eu fui, estudei tecnólogo, né, de comércio exterior, online, e era o que dava naquele momento. Primeiro, eu não ia gastar dinheiro de passagem. Já ajuda, né? A alimentação você come ali em casa mesmo. Não ia gastar com material. Então, todos aqueles problemas que eu tive anteriores já não existiam. Já não existia mais. A estratégia do comércio exterior foi justamente assim. Tecnólogo era só 2 anos. Certo, E eu tava com aquela síndrome de... Preciso tirar isso da minha frente, preciso resolver. Exato. Eu já tô chegando numa idade... Ela de novo com a idade. E era naquilo que eu tava pensando. Eu falei assim, com tecnólogo e com nome renomado como a PUC, eu conseguiria pelo menos entrar em alguma
empresa. Aham. Isso. Era uma forma só de entrada. A porta de entrada que você imaginou ali. Isso. Aham. Então aí eu fui, estudei comércio exterior. Eu amei, assim. O estudo online perfeito. E quando eu me formei, eu nem acreditava. Minha família até falou assim, vamos fazer um Uma almoço. festa. Fazer uma festa. Vamos fazer um almoço. Eu lembro que quando eu tranquei as 3 faculdades, minha avó, né, ela falava assim, olha, eu tenho que fazer uma oração por você, porque, né, tá ruim o negócio pro seu lado. E quando eu me formei na faculdade, foi bem em período de pandemia. Então, nesse período de pandemia, tudo bem, consegui me formar nessa época, bem antes de me formar no último ano, eu já estava pensando, ok, é uma questão de estratégia eu estudar um tecnólogo? Tudo bem. É o que eu posso fazer nesse Mas momento. e aí, o que eu vou fazer? Porque eu sempre quis ficar no mercado de bancário. Então eu comecei a fazer entrevistas, eu trabalhava em call center e foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar no banco de mercados capitais. Aí, como é que foi isso, assim? Foi quando eu te conheci, você, né? Foi quando eu conheci você. E eu lembro que eu trabalhava na parte de controles internos. Então, para fazer os controles internos, você precisava ter o conhecimento dos produtos bancários. Certo. Então, eu lembro que eu acessava muito o YouTube, as suas aulas do YouTube, eu ficava estudando. O que é CDB? O que é isso? E aí, aquilo me ajudava muito para eu entender o que eu estava fazendo no meu trabalho. Que legal, que legal. Então, eu fiquei aproximadamente, na época, eu acho que eram 5 ou 6 meses, porque era terceirizado, né? Essa questão de contratação terceirizada, a gente sabe como funciona. E aí, eu saí do banco. E aí, eu acho que foi aonde eu tive uma trajetória, eu acho que mais... que eu tive que ter uma decisão muito mais afirmativa. Porque quando eu saí da questão do banco, eu comecei a voltar de novo, ter condição de problemas financeiros. Porque você perdeu a renda e tal, e como é que é? E nessa época só estava morando eu e minha irmã, a gente ficou na casa da minha mãe. E minha mãe foi morar numa cidade próxima de Ribeirão Pires, porque era próximo do trabalho do meu padrasto. E nesse período que a gente estava morando nessa casa, quando eu me formei, eu tive uma oportunidade que foi ter ganhado uma bolsa de estudos para fazer uma especialização fora. Como funcionou isso? Eu comecei a fazer o processo de network. Então, eu comecei a investir bastante na questão do LinkedIn. Que legal. Mudando o meu perfil, mandava mensagem, eu criava um padrão de mensagem, enviando para as pessoas que tinham cargos como superintendência, coordenador, head da área. Eu mandava um padrãozinho falando assim, olá, tudo bem? Meu nome é Sudabita. Sim, era uma forma. E eu entrava dentro das instituições e empresas e enviava esse invite para eles. E foi através disso que muitas pessoas mesmo, puderam me ajudar. Não, tudo bem, eu pego o seu currículo, vou te indicar. Olha, você está iniciando, tem uma apostila muito boa para você estudar. E aí eu recebi, nesse período, uma oportunidade de entrar num grupo de WhatsApp, que inclusive era de comércio exterior. Que legal. E nesse grupo de WhatsApp, eu lembro ter conhecido um rapaz lá que tinha dito assim, olha, eu trabalho na parte de compliance numa corretora. E eu falei, como assim? Mas eu já entendo um pouco de compliance, que eu já fiz isso. Aí eu falei assim, como assim compliance dentro de uma corretora, mas formada em comércio exterior? Tem como isso? Tem como? Aí ele falou assim, não, é sério, se você gostar... E eu não sabia o que era compliance. Tá. Eu não Só não sabia o nome, porque você trabalhou com controles internos, então tem Aí eu comecei a pesquisar e eu me identifiquei. Por quê? Tinha a questão dos produtos bancários, que eu sempre fui apaixonada de estudar, e em paralelo tinha a questão de legal, né? Então eu falei, nossa, essa mistura dessa salada aí fica legal. E aí eu comecei a estudar. Então nesse período eu comecei a fazer muita amizade com umas pessoas. E foi quando eu conheci a Luana Romero,
que é a minha mentora. Ah. Aí eu lembro que ela tava lá no grupo do WhatsApp. Aí a Luana Romero chegou em mim e disse assim, olha, eu vou num congresso aqui em São Paulo que é de compliance e eu vou palestrar lá. Eu não sei, gostei de você, bati um papo aqui com você, gostei de você, porque eu tava tirando dúvidas sobre questão de compliance, porque eu tava estudando sozinha. E eu tava desempregada e eu precisava me realocar. Ela falou assim, eu vou lá. Eu falei, tudo bem, eu vou. Só que quando eu fui nesse congresso, eu tinha uma situação. Eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, ela não sabia disso. Também você não precisava compartilhar isso. Não tinha nem como. E aí eu lembro que lá vai meus amigos, né? A vaquinha, Sona, vai lá, porque é uma oportunidade, um congresso, vai ter várias pessoas lá, você vai fazer um network, quem sabe você consegue um emprego. E eu lembro que eu só tinha o dinheiro da passagem, eu andei muito, porque não dava para pagar um Uber, táxi. E eu lembro que eu tinha comprado aquelas bolachinhas salgadas e eu deixei assim dentro da bolsa. Tava bem vestida, formal, mas a bolachinha tava lá. Eu não tinha dinheiro para comprar comida. E ela pegou, palestrou e tal, conheci bastante empresas lá. Quando ela falou assim, vamos almoçar, eu dei uma desculpa. Sabe, eu não tô com fome, eu acho que eu vou ali naquele restaurante, não gosto muito dessa comida. Deu uma desculpa e estava lá eu no cantinho comendo a minha bolachinha. E eu me aproximei muito dela, a gente fez muita amizade. E ela era a coordenadora de uma escola de negócios do Peru. E ela falou assim, olha, vai ter uma aula. Se você quiser participar, quem sabe? Aí eu falei, só para você conhecer. Eu falei, não, tudo bem, vou participar. Aí eu participei dessa aula e teve um sorteio de quem estava participando para ganhar uma bolsa. Mentira. Numa roleta, juro. Eu tenho vídeo até hoje. Sério? Devia. Tinha uma roleta. E aí apareceu meu nome. Gente, que legal. Mas assim, que eu faço com isso? Eu ia pagar? Não, é pior, né? Dólar, como que eu vou pagar? E aí eu conversei com ela, falei assim, nossa, consegui, né, a bolsa lá, é legal, você vai gostar lá, eu sou professora de lá também, e eu não tinha condição. Aí do nada, aí eu falei pra ela, eu acho que eu não vou fazer, entendeu? Tá fora da minha realidade. Fora da realidade, somente, eu acho que é uma situação que às vezes a gente acaba caindo, né? Primeiro a gente fica muito feliz. Depois a gente faz as contas, fala, não vai dar. Aí ela falou assim, não, calma, né? Quem sabe acontece o milagre. Aí do nada a mulher lá dessa escola de Peru ligou pra mim e falou assim, olha, a gente conseguiu 90% de uma bolsa de 50%, 90%. Aí eu falei, como assim 90%? Não, porque aqui a gente funciona assim, quem é aqui do Peru, do país, a gente dá, a gente oferece uma bolsa de até $100 para a pessoa pagar com a questão financeira, analisando. E você faz a prova, você tem que ter conhecimento, né, uma base. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu pensei, na época era aproximadamente R$600. Eu estava desempregada e eu só tinha 3 semanas para levantar esse dinheiro. O que eu fiz? Eu comecei a ligar. Eu comecei a ligar para barzinhos, assim, restaurantes, perguntando se eles estavam contratando pessoas para trabalhar por dia, sabe? Para fazer limpeza. Isso. Aí eu consegui, no centro da cidade, que eu estava morando em Mauá, e o rapaz falou assim, olha, é o seguinte, o que eu tenho aqui é para lavar banheiro. É lavar banheiro, e se precisar limpar a mesa, vai ter que limpar, se precisar servir, vai ter que servir, e se precisar também cozinhar, você vai fazer. O que aparecer? Você vai ter que fazer. Eu falei, não, tudo bem. E eu não tinha tênis nesse período, né, porque eu tinha perdido as minhas roupas no meio naquela casa. Lá e tal. E aí minha irmã me emprestou o tênis.
E eu fui lá, através desse lugar, desse restaurante, que eu consegui levantar a grana, uns R$ 600, para conseguir pagar essa especialização no Peru. Ah, e você fez uma especialização no Peru. Especialização. Uma espécie de um curso de extensão, alguma coisa assim? Isso, especialização que, para eles, funciona como uma pós. Porque lá fora, por exemplo, né, Peru, México, Espanha, especialização para eles e pós-graduação é 6 meses. Aqui no Brasil é 1 ano, Não é 2 1 ano e meio. anos. Não, lá para eles é reduzido Certo. isso. Aí eu paguei essa especialização, mas assim, online. E aí teve um outro desafio. Eu não sabia falar espanhol. Eu tô aqui pra te perguntar como é que você conseguiu estudar no Peru, outro idioma e tudo mais. Eu tive que estudar sozinha. Eu comecei a assistir filmes, Espanhol, séries, tudo em espanhol, baixando livros online para conseguir estudar. Às vezes o professor falava algo e eu não entendia. Nada. E ele não ia parar pra... Tipo, jamais. Aí eu pegava, o professor falava alguma palavra que eu não entendia, eu anotava e depois eu ia lá pesquisar o que ele estava falando. Eu não sabia. Nossa. Então, você conseguiu concluir esse curso? Consegui concluir. Deus sabe como. Consegui concluir, inclusive eu consegui fechar a nota que era em torno de 9, 8, porque se você não fechasse uma nota boa, você perdia a bolsa. Então tinha isso também. E como é que você foi parar na Espanha? Depois desse período que eu fiz essa especialização do Peru, eu consegui trabalho. Foi aonde eu entrei no mercado de meios de pagamento, que é na questão de mercado de bets, né, apostas. Você trabalhou, você falou pra gente nos bastidores aqui, você também trabalhou nesse mercado de bets online fazendo auditoria, é isso? Na parte de compliance. Na parte de compliance, tantas dessas bets. Sim. Nossa, eu queria um capítulo à parte só para falar sobre tudo isso. Então você fez o curso de especialização no Peru, foi trabalhar nas bets na área de compliance. Isso. E como você foi parar na Espanha? Depois que eu consegui trabalhar na área de compliance, que foi uma empresa assim, que me ajudou muito. Que legal. Eles abriram as portas, era um mercado diferente. Totalmente novo na época. Nada a ver com o que eu estava acostumada, é um mercado novo ainda, as pessoas ainda não hoje, entendem. Na época era mais ainda. As pessoas não entendem. E aí no período, depois que eu terminei essa especialização, a Luana, que é a minha Luana mentora... de novo. Luana, vem aqui que eu quero contar a tua história, mulher. Foi a Luana que me indicou. Falou assim, Suna, por que você não tenta uma especialização na Espanha? Eu falei, como? Mas tá maluco? Não consigo sair de Mauá, mulher. Ela falou assim, não, porque tem bastante escolas de negócios na Espanha, inclusive essas especializações são online também, porque depois que teve a questão da pandemia, então eles começaram a ter que expandir essa facilidade de ensino, né? E aí aí eu fiquei pesquisando e foi onde eu conheci a Inesis Business School, que é uma escola de negócios na Espanha. Eu consegui bolsa também lá. Mas só que agora já estava num patamar um pouquinho melhor, porque eu sabia falar espanhol. Não foi na roleta. Não foi na roleta. Mas assim, aí já era um padrão um pouquinho diferente, porque eles geralmente eles solicitam, né, que você entenda de fato o espanhol, o idioma. Porque no Peru, o que eles faziam? Pelo fato de você ser brasileiro, eles tinham uma professora, 2 professores brasileiros. Sortavam um portunhol ali, peroque sim, peroque não, e vai embora. O pessoal ajudava. Quem era brasileiro, eles deixavam você escrever os seus estudos, as coisas em português. Que legal. Então, eles facilitavam para quem era português. Mas na Espanha, não. Você tem que saber. Não tem essa. Não tem conversa, né? Não tem meia conversa. Então, eu consegui essa bolsa na época de 60%, 70%, né, de gestão e análise de risco lá na Espanha. E eu comecei a estudar. E eu lembro que eu estava trabalhando nesse mercado de meio de pagamento, que mexe também em paralelo com as bets. Eu lembro que minha chefe ficou super feliz. Nossa, Suda, que legal!
Aí ela falou assim, mas e agora? É muito caro? Falei, não, vai dar certo. Então, eu tive uma oportunidade muito grande nessa empresa. Eles abriram a porta, foi aonde eu aprendi muito. É muito fácil você entrar num lugar que já tem tudo programado e eles não, tipo, te impulsionava. Você tinha que, né? Você não sabe, mas a gente vai procurar. Vamos aprender, vamos construir. Acho que é uma característica muito de startup, de fintech, né? Que você meio que tem que aprender na marra muitas coisas. Muito na marra. E aí, nesse período, a gente estava morando nessa casa, né? Você e sua irmã? Por que eu tô mencionando a casa? O ano passado, em Mauá, teve a questão de chuva, teve alagamento. Então, eu estava dentro da minha casa e eu acho que eram aproximadamente umas 8 horas da noite. Aí, do nada, assim, chovendo muito. E eu lembro que tinha uma vizinha gritando, vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu saí pra fora, juro por Deus. Eu vi na minha frente, barranco com casa, tudo caindo assim. Caiu acho que umas 4, 5 casas. Eu ouvi a minha vizinha pedindo socorro dentro dos escombros. Aquilo, tipo, não sai até hoje, assim, com terapia, me ajudou muito. Não vai sair da sua mente tão cedo isso, né? Hoje com terapia ainda acabo lembrando. E aí eu saí pra fora com a mala e cunha, com o meu cachorro, minha irmã, e a gente saiu correndo. Era eu subindo a escada e a terra descendo. Meu Deus do céu. E a gente saiu da casa. E eu lembro de ligar pra minha mãe e falei assim, mãe, a casa vai cair, porque tá caindo tudo do lado. E foi que eu saí de lá. Então aí já vem uma situação bem complicada, porque a gente teve eu tive uma infância muito difícil, a gente não tinha uma residência própria, e aí quando a gente de fato conseguiu teve essa questão. Né? Não era mais de aluguel nesse caso, não, você tinha comprado. A gente tinha comprado. Então, assim, aí já vem uma outra situação, né? Risco ambiental, aí eu vou te explicar onde eu atuo também. É verdade, é verdade. E depois disso, eu lembro que eu fui para casa da minha mãe, que ela estava morando de aluguel, né? E foi muito difícil para mim. Imagino. Eu lembro, eu tive muita ajuda da empresa nessa época. E eu já estava dentro de comitês de compliance, de auditoria, até de alguns comitês também de mulheres de compliance. E o pessoal se juntou, o pessoal do mercado mesmo, se juntou, todo mundo começou a fazer vaquinha. Não, Suna, vamos fazer vaquinha, que isso? E eu lembro que o pessoal montou até um slogan, um convitinho com o QR Code para poder me ajudar. Nossa. E né, tem um grupo também que se chama Negras do Poder, e também o pessoal começou a ajudar muito. Enfim, pessoal do mercado. Foi com esse dinheiro, na época, que eu consegui pagar para tirar o que dava para tirar dentro da casa. Porque a maior parte das coisas foi embora. Comprar o gás, porque quando teve essa situação de deslizamento, furtaram as coisas dentro da minha casa. Levaram. E foi o que eu consegui. Tirar o que tinha na casa, comprar o gás e pagar a primeira parcela de um aluguel. Para se voltar a ter dignidade. Aí foi nesse período que eu consegui terminar, no meio desse caos, terminei essa especialização, mas todo mundo muito pronto, assim, sabe, para ajudar. Eu fiz de tudo. Foi em prefeitura, foi em tudo que você imagina, não resolveu. Eu também, na época, não recebi também aluguel de social, ajuda. nada não disso. Teve. Eles falaram assim que eu não iria receber, porque eu não tinha filhos. Poxa, mas... Eu não tinha filhos, e porque o meu salário, mesmo que não era tão assim grande... Mas era um salário mais acima da... que eles achavam que era acima da média. E aí eu fui morar de aluguel. Nesse período que eu fui morar de aluguel, aí entra a Luana de novo. E a Luana falou assim, Suna, você não pode desistir da sua vida, tipo, desistir das oportunidades por essa situação. Meus amigos também, né? O pessoal começou a falar, porque foi muito difícil. A minha ex-chefe, inclusive, dessa empresa de meio de pagamento, ela foi que ela deu muito suporte. Lembro que na época ela falou assim, Suna, eu estou aqui na praia. Se você quiser
eu tenho um apartamento aqui em São Paulo, você vai para lá. O pessoal da empresa começou a fazer vaquinha, Suna, fica em casa. Você perdeu uma casa. Aí eu falei assim... Não tem nem onde ficar, vou ficar em casa. E eu falei assim, não, a casa não caiu, mas afetou a estrutura dela perigoso, né? E foi interditada. E aí eu falei assim, eu preciso trabalhar. Porque se eu não trabalhar, a minha mente automaticamente vai ficar pensando na tragédia. Então a questão da tragédia ambiental, ela me afetou de um jeito tão grande, que eu pensei, agora que eu vou estudar mais ainda para que eu traga essa questão de conscientização ambiental. Então, depois desse período que eu terminei essa especialização, morando de aluguel mesmo, foi quando eu consegui a bolsa de mestrado na Espanha. Você chegou a fazer uma outra especialização na Espanha antes do mestrado? Isso. Você fez 2 especializações, uma no Peru, uma na Espanha, antes do mestrado? Isso. Tá. E aí foi quando eu consegui a bolsa de mestrado. Fazia o quê? Aproximadamente 2 meses, 1 mês que tinha acontecido a tragédia da casa. E eu lembro que eu falei assim pra minha chefe, assim, nossa, e agora? O que eles fizeram? Suna, mas você vai ter cabeça pra isso? E eu falei pra ela, eu preciso focar em algo. Eu não tem mais o que fazer. O que eu tenho pra me segurar aqui. Sim. E aí foi que eu comecei a estudar o mestrado. Mas assim, não foi mais roleta, não foi mais... Já sabia falar o idioma. E aí eu comecei a fazer o mestrado de compliance corporativa. E lá eu comecei a aprender muito sobre essa questão de normas internacionais, norma Latam, e sempre dá aquele embate, né? Porque você está aqui no Brasil, uma lei é uma coisa. Você vai para a Espanha, não tem nada a ver. E eu fiz online também. Mas tinha a opção do último mês você ir para a Espanha. Defender a tese e tal. Sim. Só que eu falei, não vou ter dinheiro. Não dá. Tive essa dificuldade, porque, né, pagando aluguel, resolvendo a situação da casa interditada, tendo essa questão também de ter que se manter sozinha, que já não é fácil. E nesse período, eu comecei a fazer muito amizade com o network, dentro dos comitês. Então, eu comecei a receber propostas de, Suna, o que você acha de dar uma palestra em determinado assunto? Falei, vou tentar, né? Eu nunca imaginei nesse cenário de ser professora. Não estava pronta, mas falou, apareceu. Apareceu, tô indo. E aí eu fui, dei palestra, que foi no CWC, né? Que é o comitê de compliance aqui no Brasil, de mulheres, inclusive. E aí foi lá que eu tive a oportunidade, eu dei minha primeira palestra. E eu gostei daquilo. Eu gostei, eu falei, nossa, eu me identifiquei com isso. E a Luana também, em paralelo, né? Eu falo dela porque ela foi minha mentora nesse período. E a Luana que foi que me levou para os congressos internacionais. Aí ela falou assim, olha, como você agora participou desse congresso aqui, eu quero te dar um desafio maior. Eu estou atuando num instituto de compliance italo-americano, né, que tem uma aliança aqui com algumas faculdades de Portugal, e nós vamos fazer um congresso lá. Mas ela falou assim, só que tem uma prova, um artigo, porque que acontece? Para você escrever um artigo para institutos e tal, você tinha que pagar um valor se o seu artigo fosse aprovado. Não fosse publicado. Aí eu fui lá, escrevi o artigo e eu passei, foi aprovado. Era uma banca de mestres e doutores, pessoas formadas mesmo de Portugal, aqui no Brasil. E aí eu consegui a bolsa. Sim. Eu sou uma mulher que não ando com bolsa. Não é a bolsa de ganhar dinheiro, não é a bolsa de estudos. É a bolsa de estudos. E foi quando eu tive minha primeira oportunidade de entrar nesse congresso internacional, que inclusive foi feito em Portugal, mas eu estava na minha residência. Então você percebe com essa facilidade do ensino online, facilitou muito, você pode sair
para outro lugar É. do mundo sem precisar sair da sua residência. Isso aí. Isso facilitou muito. Então, através desse... Aí eu fiquei com medo, né? Falei, poxa vida, será que eu vou falar bem? É. Será que eu... Porque, né, vou estar lá no meio de pessoas muito renomadas na área de compliance, auditoria, enfim. Foi quando eu apresentei o meu artigo, fui muito parabenizada nesse período. Eu falei sobre a questão de prevenção de lavagem de dinheiro, que é um tema que eu falo muito hoje. Aí depois que foi desse artigo, eu acabei fazendo amizade com o pessoal. E lá vai, network. E o pessoal começou a me chamar para palestrar e ser intermediadora, né, na parte de congressos. Então, eu atuei tanto na parte de, no congresso, na OAB, e eu não sou advogada. Fui convidada, né, na época, como... para apresentar os participantes, eu não vou lembrar agora. Como se fosse um hosting, né, do evento, isso. né? Aí eu fui, apresentei, fiquei super feliz ali, né? E assim, foi naquele momento que eu senti, epa, o negócio tá mudando, tem caldo aqui. tá crescendo, mas isso conseguiu fazer sentido porque a minha head, na época, assim, ela me deu super total apoio. Na empresa anterior que você tava. Isso. Ela falou assim, Suna, é oportunidade? Vai lá. Vai, se joga. Vai, se joga. Ela falou assim, vai lá, depois me conta. Ela falava desse jeito, vai lá, depois me conta. E aí eu fui participando dos congressos, só que uma coisa que foi acontecendo, eu fui apresentando, aparecendo oportunidades, e eu fui participando sem entender que estava mudando o cenário da minha vida. Eu não estava percebendo que as coisas estavam mudando. Então eu comecei a participar de um congresso nacional, aí daqui a pouco eu participei desse congresso, né, de Portugal. Novamente, eu escrevi o artigo de novo no outro semestre, aí eu participei desse congresso, não apenas só apresentei o artigo, como também apresentei os palestrantes na época, que foi bem legal, inclusive foi pela Universidade EISAL lá de Portugal. E aí foi quando eu me tornei congressista internacional. Nossa, que legal. Só que foi acontecendo automático. E eu não fui percebendo isso. Assim, não é bem automático, desculpa até te cortar, né? Você foi abraçando as oportunidades que foram te aparecendo, assim, apareceu, tô abraçando, apareceu, tô abraçando, apareceu, tô abraçando, e quando você viu, eu tô fazendo esse trabalho aqui agora. E agora, mais recentemente, você fez uma migração, como eu falei que no começo desse episódio, acho que não precisa a gente entrar nesse detalhe, mas para trabalhar muito inserida no mercado de capitais brasileiro, né, numa gigante empresa do nosso mercado, onde você vai poder também olhar para tudo que você aprendeu, lá onde você está trabalhando hoje, também é compliance? Lá é auditoria. Auditoria também. Mas, assim, no seio do mercado de capitais brasileiro, acho que tem muita coisa interessante para você se desenvolver com tudo que você aprendeu na prática agora com essa empresa e olhando também para o que acontece no nosso mercado. Eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas tanta coisa, que a gente ia ficar aqui umas 5 horas conversando. Mas, se eu pudesse resumir, será que a Sunamita de 16 anos, que começou a estudar num banheiro porque não tinha onde estudar, se ela pudesse projetar o futuro, a gente sabe que ainda eu, você, a Thaís que está ali, o Lucão, todos nós ainda temos muito o que conquistar pela frente. Mas se você pudesse, se a Sunamita de 16 anos olhasse para a Sunamita de hoje, você acha, ela já projetava isso ou você acha que você já rompeu uma barreira, uma bolha que até aquele momento para você nem sabia que existia? Como é que é isso na sua cabeça? Assim? Como você organiza a sua trajetória versus o início da sua trajetória? Eu acredito que eu tive que romper uma bolha. E não era uma bolha muito pequena, né? Não, era uma bolha irresistente. Resistente. Né? Primeiramente porque é difícil você sair de uma situação financeira periférica, né? Que sou periférica. Sair de uma periferia para conseguir chegar em instituições renomadas. Então, eu acredito que
com o tempo eu fui criando estratégia. Eu acho que eu fui tão resistente, persistente, de falar assim, eu não aceito essa realidade para mim. Boa. Eu quero mudança. Eu acho que é uma coisa que a gente tem um ponto. Eu não tinha dinheiro. Eu tive que criar. Eu costumo falar que eu não tive oportunidades. Eu tive que criar oportunidades. Você teve que cavar suas oportunidades, né? Sim, eu tive que criar oportunidades. Então... E esse é um problema que existe não só no Brasil, no mundo também, mas no Brasil muito, né? Que a gente tem uma desigualdade social, que muitas pessoas partem de situações que são muito mais adversas, muitas pessoas sofrem preconceitos que outras não sofrem, a realidade do Brasil é essa. E eu, pessoalmente, eu não sou um defensor cego dessa ideia de meritocracia, faça que vai dar certo. Porque, cara, o que você fez chega a ser insano de tão desafiador que você teve, né? Porque eu acho que as pessoas precisam ter o mínimo de oportunidades. Por outro lado, apesar de eu não defender cegamente esse papo de meritocracia, porque ele não funciona como idealmente deveria funcionar, eu costumo dizer que, na medida do possível, a gente pode se esforçar para mudar a nossa própria realidade. E para algumas pessoas, mudar a própria realidade é fazer uma faculdade em 2 anos, que é o que você podia, para você arrumar um emprego que pudesse melhorar a sua situação e ser a primeira pessoa da sua geração, aliás, primeira geração da sua família a se formar. Para outras, mudar a realidade é outra história e você fez isso. Se você pudesse agora voltar atrás, o que você faria diferente? Que eu faria? Boa pergunta. Eu acredito que eu diria para não desiste não fica ouvindo em paralelo as negatividades que você não vai conseguir. Continua mesmo. Vai ser difícil, vai ser dolorido, mas continua. Eu acho que quando é uma questão que acontece muito com as pessoas, né? Quando você começa a passar uma dificuldade na sua vida, a primeira coisa que você quer fazer é desistir. Só que às vezes você tem que respirar fundo e depois de 3 vezes de respirar, falar assim, se eu desistir agora, o que eu vou ser depois? Porque o tempo ele vai passar, não tem o que fazer. Então, eu sempre pensei, eu quero pensar que lá na frente eu tentei, mas eu descobri se aquilo de fato era para mim ou não. Eu não queria chegar em determinado linha do tempo e falar assim, por que eu não tentei? Boa reflexão, por que eu não tentei? Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Cara, tem tanta coisa. Você chegou num marco importante agora, né? De ter concluído o mestrado, de estar no seio do mercado de capitais. E o que você pensa daqui pra frente? Boa pergunta que a Tata fez ali. Bem, por enquanto, eu ainda tô... Tá se ambientando ainda, né? Se ambientando. Eu ainda continuo participando de congressos. Pretendo futuramente, sim, fazer um doutorado. Que legal. Mas eu tô dando um descanso, pelo menos esse ano, né? Preciso. Em setembro para outubro, eu vou lançar um livro junto com o comitê da RGB, que é a Rede de Governança Brasil, e lá eu fui chamada para escrever um artigo sobre a questão de risco ambiental. Que inclusive você tem na pele isso, né? Sim, que é onde eu trago junto com uma outra pessoa, que é a Silvia, a Cassandra, né? A gente fala sobre essa questão de conscientização. O que uma empresa, tanto pública ou privada, o que ela tem que fazer para prevenir? E eu trouxe também essa questão de conhecimento da Espanha, porque lá eles têm toda uma questão de mitigação de risco, de preparo para a questão de risco ambiental, que todos os anos, inclusive aqui no Brasil, acontece, e a gente não tem um preparo. Não fala... Bom, a gente está gravando isso aqui em 2024, você citou que em Mauá teve isso, mas em 2024 teve a catástrofe do Rio de Janeiro, que no final da história... Sim, Rio Grande do Sul. Obrigado por me corrigir, mas Rio Grande do Sul, não Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro teve há pouco tempo atrás também, então todos os anos a gente sofre com isso, né? E é um desafio muito grande para o poder público, mas as empresas também têm a sua parcela de responsabilidade. Está aí o caso de Brumadinho, que a gente poderia falar muito sobre isso, mas
É legal trazer esse nível de consciência também para os negócios, para as empresas, então parabéns por isso. Assim, de verdade, parabéns por sua trajetória, parabéns por você ter chegado até aqui. Há muito que se conquistar ainda, mas assim, claro, eu estou olhando de fora, então para mim é muito cômodo assistir sua trajetória, mas você tem noção o quanto que a sua realidade ela pode inspirar pessoas que vêm de realidades semelhantes à sua? Quantas meninas, quantas mulheres, quantos até homens, mas quantas mulheres que vêm de periferia, que tem o desafio de preconceito racial, que você sabe disso literalmente na pele, que podem olhar para você e falar, cara, ela conseguiu. Eu vou conseguir também. Eu vou conseguir também. Então, de verdade, eu estou emocionado em poder compartilhar isso. Eu espero que mais pessoas ouçam a tua história, que você possa contar isso, que você compartilhe, porque você é inspiração para muita gente. É claro que eu gostaria que a sua realidade ela tivesse sido mais favorável para você, mas eu não sou capaz de mudar a sua realidade nem a realidade de quem está nos assistindo. Mas, cara, você pegou um limão e você fez você não fez uma limonada, você fez um mousse de limão, assim. Então, obrigado por você, ter essa persistência, esse brilho no olhar. Parabéns por isso. Eu desejo que você cresça muito mais ainda. Conte comigo, conte com a T2. Eu quero que esse episódio, especialmente esse episódio, chegue para muito mais pessoas. Para que, de certa forma, a sua história de mulher real possa inspirar as milhares ou os milhões de mulheres reais espalhadas pelas periferias do país. Parabéns por isso. Muito obrigada. E muito obrigado. Conta pra gente qual que é o seu LinkedIn, para quem está nos assistindo, porque você é mais ativa no LinkedIn, né? Sim, Sunamita Reis. Tá, o link está na descrição desse episódio. Vai lá, manda um direct para ela vai responder. E você que está aqui nos assistindo, se sentiu tocado, se sentiu tocada, se você acha que essa história pode te inspirar, se conecte com ela. Porque, como ela disse, ela se conectava com muitas pessoas e muitas pessoas abriram porta para você. E talvez você não tenha se dado conta, mas talvez chegou a sua hora de retribuir, né? Sim, então, de poder ajudar o próximo. Quando alguém poder contar isso para você, se conectar, acho que é muito legal isso. Então, obrigado. Eu quero fazer uma segunda parte desse episódio. Eu quero que daqui uns meses você volte para contar um pouco mais da sua trajetória nessa empresa que você está, etc. Eu acho que a gente tem de alimentar isso. Você tem um universo de coisas para conquistar. Obrigado por compartilhar e parabéns pela trajetória. Obrigada eu. E você que está nos vendo e nos assistindo, vai no LinkedIn da Sunamita, se conecte com ela, dê um oi para ela no direct, ela vai ficar bastante feliz em interagir e compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse áudio. E um pedido especial para você compartilhar. Não simplesmente pega o link e coloca lá no seu stories, manda no WhatsApp, não. Pensa em alguém e diz assim, fulano, fulana, ouve esse episódio, assiste esse episódio, porque eu assisti, ouvi e lembrei de você. Porque assim a gente pode espalhar a mensagem, eu espero que a gente consiga inspirar mais pessoas. Um grande abraço, a gente se vê no próximo material. Tchau, tchau.